Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, dia 11 de setembro de 2019, 10 horas da manhã. Estamos abrindo aí o nosso segundo webinar relacionado a temas de compliance e integridade aqui pela BRA Certificadora. Queria primeiramente já agradecer a participação de todos vocês. Mais uma vez tivemos um número bastante expressivo de inscrições e é sempre uma satisfação estar podendo conversar com vocês sobre compliance e integridade, que é um tema tão interessante, tão fascinante para todos nós, principalmente para nós que militamos, né, nesta área tão interessante. Bom, pessoal, o nosso webinar hoje, nós vamos falar sobre a relação do profissional brasileiro com a ética e a moral. Eu sou o Arthur Dorigo, sou gerente de soluções e certificações em compliance da BRA Certificadora e vou conversar com vocês aí por aproximadamente 45 minutos a 50 minutos, dependendo da quantidade de perguntas que vocês vierem a fazer para mim. E, logicamente, pela quantidade de inscrição que nós tivemos, caso eu não consiga, não tenha tempo de responder todas as perguntas, eu faço questão de respondê-las individualmente para vocês, né? Vocês me passando o contato de vocês e depois eu respondo. Tá ok, pessoal? Vamos lá, então. O nosso tema hoje é a relação do profissional brasileiro com a ética e moral. Nós vamos falar basicamente dos seguintes assuntos: conceitos básicos de ética e moral, dados da percepção do profissional brasileiro relacionados ao tema, participação da alta direção dentro desse contexto, o que a alta direção pode ajudar, e aí também eu complemento o que ela pode atrapalhar, ou seja, a omissão dela, o que pode ser prejudicial, comunicação interna e externa, treinamentos relacionados ao tema, e o nosso próximo passo, que é efetivamente a questão do código de ética. Eficaz a seu público, isso tudo a gente vai abordar rapidamente hoje. Lógico, não é minha intenção e nem a minha pretensão, quem seria eu para esgotar esse tema, que é um tema farto de informações, em apenas 45 minutos ou 50 minutos. Mas é interessante para poder trazer para vocês uma visão, principalmente de quem é auditor. Mais para frente um pouquinho eu vou me apresentar mais formalmente, né, mais detalhadamente, mas eu já adianto para vocês que eu sou auditor de sistemas de gestão anticorrupção ou de compliance, integridade, e eu posso dar para vocês uma visão um pouquinho diferenciada de quem efetivamente está nas empresas, de quem efetivamente visita as empresas, audita as empresas e tem essa percepção principalmente relacionado à ética e à moral. Pessoal, antes da gente efetivamente mergulhar de cabeça nesse tema, eu queria fazer uma breve apresentação da BRA, que inclusive dá um tempinho das pessoas elas entrarem, né, de mais pessoas entrarem no nosso webinar. Ressaltando a vocês, antes disso, que o nosso primeiro webinar já está disponível na nossa página do YouTube. Basta na pesquisa vocês colocarem BRA Certificadora que vocês vão ter acesso ao nosso primeiro webinar, que foi sobre cultura de compliance. Então, esse tema que a gente vai falar, da percepção, da relação do profissional brasileiro com a ética e moral, vem a se somar ao nosso primeiro webinar sobre cultura de compliance. Bom, pessoal, fazendo uma introdução rápida aqui da BRA, como eu falei anteriormente para vocês no início, eu sou o Arthur Dorigo, eu sou gerente de soluções e certificações em compliance e governança da BRA Certificadora, e eu sou advogado de formação, tenho 15 anos de formado, mas nos últimos 10 anos tenho pós-graduação em Direito Ambiental e de QSMS, de gestão de QSMS para óleo e gás. Sou auditor líder na norma 37001, que fala especificamente sobre antissuborno, e também tenho a formação em compliance pelo IBP. Eu participei da primeira turma de compliance do IBP, que foi extremamente interessante e que me deu, efetivamente, um embasamento mais teórico junto à prática que eu tinha. Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa que já se falava em compliance desde 2005, aproximadamente. Mas, na época, como eu não sabia tecnicamente o que seria isso, eu simplesmente cumpria, porque a gente fazia a representação de empresas americanas. Então, vinha aquele calhamaço de documento, FCPA, UTBA, eu não tinha a mínima noção do que seria isso, mas eu, depois estudando o assunto, me aprofundando, eu vi que, nossa, quase 15 anos atrás eu já trabalhava com compliance, só depois eu me dei conta disso. Então, pessoal, eu tenho essa formação e hoje em dia trabalho basicamente relacionados a auditorias, gap analysis, vocês vão ver no próximo slide mais detalhadamente, mas fiz parte também
juntamente com o Thiago Martins, que é o nosso diretor executivo, profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado, principalmente na parte de áreas, na parte de normas. O Thiago, ele participa, ele é engenheiro de formação, ele tem pós-graduação em economia e sustentabilidade, ele participa de diversos conselhos, como, por exemplo, o Conselho de Compliance da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e juntamente comigo e com a assessoria, a consultoria da Shediac Advogados, que na época era capitaneado na área de compliance pelo Rafael Mendes Gomes, que veio a ser até bastante recentemente gerente de governança e compliance da Petrobras, nós desenvolvemos um programa próprio de certificação em sistemas de gestão anticorrupção. Isso tudo está disponível no nosso site. É um programa que nós fazemos, nós auditamos as empresas com base no nosso programa, que é um programa que engloba a maioria todas as legislações nacionais e internacionais sobre o tema. E é muito interessante, eu convido vocês a visitar o nosso site para saber um pouquinho mais sobre isso. Bom, passando a minha apresentação, sobre a BRA especificamente, nós trabalhamos com certificações, consultorias, treinamentos, auditorias e inspeções. Esse é o nosso rol, vamos dizer assim, de atividades. E sendo mais específico, em termos de escopo de atuação, eu antes queria só ressaltar para vocês que nós temos uma atuação bastante diferenciada no mercado, porque nós trabalhamos com serviços bastante específicos. Nós não trabalhamos com, por exemplo, certificação da ISO 9001, que a gente tem um entendimento que já não poderia dar um diferencial. Nesses produtos aqui, efetivamente, que nós realmente temos condição de fazer um diferencial. E o nosso grande diferencial, além desses serviços que vocês estão verificando aqui, é o nosso corpo de trabalho, ou seja, tanto o nosso corpo diretivo como com o Thiago Martins, que é o nosso diretor executivo e é quem coordena todas as nossas ações, mas também nós temos, para cada área que vocês estão verificando aqui, nós temos um gestor responsável e gestor esse com muita experiência e muito know-how no mercado. Nós temos, por exemplo, na área de certificação de conteúdo local, o professor Elmar Mourão, que é, sabidamente, o profissional com mais conhecimento na área de conteúdo local, certificação de conteúdo local no Brasil. Então, isso para a gente é um motivo de satisfação ter o Elmar no time, como, por exemplo, o Ramon Guedes, que é o nosso especialista técnico, ele trabalha relacionado à certificação de equipamentos EX e consultorias e auditorias de processo. Ele também é um cara com mais de 20 anos de mercado, extremamente gabaritado e sempre dando à nossa equipe o suporte da melhor maneira possível para os nossos clientes. Então, só para vocês terem uma noção, nós fazemos consultoria para cadastro, qualificação em clientes, consultoria para aprovação de modelo do Inmetro, certificação de sistema de gestão de corrupção, que eu citei anteriormente, que faz parte da minha gerência, treinamentos e gap análises em compliance, certificação de conselheiro de administração. Essa certificação, eu gostaria de ressaltar para vocês um pouquinho, que é um produto totalmente novo que nós lançamos na última segunda-feira. Eu faço um convite a todos vocês a entrar no site Certificação em Governança, que é uma joint venture que a BRA Certificadora está fazendo com a empresa Celint, que é capitaneada pelo Vanderlei Passarella, um profissional reconhecido no mercado de governança, participa de conselhos de administração de empresas de grande porte a pequeno porte, e nós juntamos os esforços para lançar no mercado dois tipos de certificação, uma relacionada à certificação de conselhos de administração, conselheiros de administração, que é uma parceria que nós temos com uma empresa canadense, e essa parceria que nós temos com a Celint, a empresa do Vanderlei, para o Concertif, que é algo totalmente novo no mercado, que é a certificação para conselheiros consultivos. Então, isso é uma novidade nossa no mercado. Peço para que vocês, caso tenham interesse, entrem em certificaçãoemgovernança.com.br, que vocês vão ter todas as informações. Alguns desses trabalhos que vocês estão vendo aqui, eles são obrigatórios, nós sermos acreditados no Inmetro. E isso traz um grande diferencial para a gente, porque a acreditação do Inmetro, além da gente carregar toda o critério do Inmetro para a gente poder trabalhar, também tem, dentro das normas que nós somos acreditados, né, nós temos que seguir, tem todo um critério de qualificação de profissionais. Então,
não é qualquer profissional que pode trabalhar com a gente, porque a gente é acreditado no Inmetro, e o Inmetro exige que a gente tenha uma formação de equipe, uma formação de time, que seja de excelentes profissionais. Isso é um grande diferencial que a gente. Nós somos organismos, nós somos a OCP do Inmetro, ou seja, nós somos acreditados para produtos no Inmetro e também para a certificação de luminárias, que é um produto nosso novo também. E na INP relacionada a conteúdo local. Ou seja, isso é um breve briefing da nossa atuação para vocês poderem conhecer um pouquinho da BRA. Já vi que mais pessoas entraram, agradeço a participação já de todos. E, só para finalizar a apresentação minha e da BRA, nós ficamos aí no centro do Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco 123, e é um prazer e nossas portas estão abertas para todos vocês. Querendo maiores informações, só entrar em contato com a gente. O nosso site é bracertificadora.com.br. E no último slide dessa apresentação eu vou passar para vocês o meu e-mail, vocês fiquem à vontade para qualquer tipo de serviço que vocês estão verificando aí. Pessoal, agora a gente de fato vai fazer a nossa imersão, mesmo que seja nos próximos 40 minutos aproximadamente, sobre esse tema da relação do profissional brasileiro com a ética e moral. E, obviamente, eu não poderia começar sem antes passar para vocês um pouco da noção do que é ética e do que é moral. Só que isso eu já vou passar para vocês o seguinte: não é fácil, não é simples, são conceitos que não são conceitos que você, de um dia para a noite, vai saber. Você, de repente, tem algumas coisas enraizadas na sua cabeça em função de experiências profissionais, de cultura, de conhecimento. Então, não é o meu objetivo passar para vocês e finalizar esse tema com vocês, ou seja, discutir todo o universo que fala de ética e de moral, principalmente em ambiente de trabalho. Mas eu queria só, para iniciar, fazer uma reflexão com vocês, porque eu acho que essa reflexão vai dar muito substrato para a gente poder conversar. E eu peço para que vocês, nos próximos 30 segundos, quando olharem esse slide que eu vou passar para vocês, vocês façam uma espécie de sincericídio. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas vocês vão ver o que eu vou perguntar para vocês e sejam sinceros, de forma, obviamente, silenciosa, com vocês mesmos, durante 30 segundos, para escutar um pouquinho o que eu tenho para falar. Vamos lá. Pessoal, olha só que imagem interessante. Eu tenho aqui, achei no shopping, devolvo. Só um minutinho, o André está perguntando aqui. É difícil? Eu, por exemplo, ainda tenho muita dificuldade de associar ética e moral. Ética é algo do dia a dia, mas qual é a diferença da moral? Já vou falar com você, já vou te responder. Andréia, só um minutinho que vai dar um gancho para eu conversar dentro aí do que a gente está vendo, tá? Vamos lá. 30 segundos para vocês pensarem. Achei no shopping, devolvo? Se vocês acharem um iPhone de última geração, vocês vão devolver? Se vocês, por exemplo, acharem um guarda-chuva, vocês devolvem? Se vocês acharem, por exemplo, um brinquedo, aqui no caso, esse brinquedo de criança, se for numa praça, você estiver aí no final de semana passeando com seus filhos, você vai devolver ou não? Por que eu estou falando uma questão de sincericídio, pessoal? Esse slide não deveria nem existir na nossa apresentação, na minha apresentação. Por quê? Porque se você encontra algo que não é seu, não vamos entrar no mérito do achado não é roubado, tá, pessoal? Vamos colocar no nível de entendimento mais elevado do assunto. Isso não deveria existir. Se você encontra algo, seja de pequeno ou de grande valor, que não é seu, o que a nossa ética, o que a nossa moral e os nossos bons costumes que a gente aprende desde quando a gente nasce diz, a gente tem que devolver. Mas por que eu pedi para vocês essa questão da sinceridade? Porque nós hoje estamos envolvidos em um ambiente que é multicultural, é multissocial, e a ética ela é basicamente provida de escolhas. Eu acho que essa é uma definição, depois no próximo slide isso vai ser detalhado, é uma escolha. O que nos diferenciam, por exemplo, das formigas? Não sei se vocês já pararam para pensar. A formiga, ela trabalha da mesma forma há 800 anos, há 1000 anos, desde que elas surgiram nesse mundo, né?
Mas por que não muda? Porque ela não tem escolha, ela não tem o livre-arbítrio, o livre-arbítrio, ela não tem raciocínio, ela não pensa, ela não consegue valorar, bom, o que eu tenho para fazer nessa vida de positivo? Eu vou para o caminho A ou vou para o caminho B? Simplesmente tem 2 ou 3 formigas que controlam um exército, trabalham 24 horas por dia, então elas vão continuar fazendo a mesmíssima coisa há 1000 anos e vai mudar, mais 1000 anos para frente não vai mudar, só que nós não. Nós temos esse grande diferencial de todos os outros seres, nós temos essa possibilidade de escolha, e isso ainda não nos foi negado, né? Isso ainda existe. Então, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque vocês, no dia a dia de vocês, vocês vão lidar, isso já estou dando a minha pincelada como auditor, tá? Vocês vão lidar com diferentes pessoas, vocês vão lidar com diferentes classes sociais, com diferentes classes de entendimento, uma coisa que pode ser algo absurdo para uma empresa que fica no centro da cidade de São Paulo, em que você vai ser trabalhada só com pessoas de nível altíssimo, tanto intelectual como financeiro, pode ser algo diferenciado do entendimento de uma pessoa numa cidade no interior, em que a renda básica é um salário mínimo, por exemplo. Então, por que eu estou falando para vocês isso e dando esse exemplo? Todos vocês que aplicarem essas práticas e que vocês estiverem na implementação de programas de integridade da empresa de vocês, vocês têm sempre que bater nessa tecla de treinamento, de conscientização, de ética e de moral, o que é, o que não é, porque sem isso não adianta. A gente, às vezes, tem uma percepção, para mim, de repente, é claro devolver um guarda-chuva, mas, às vezes, para outra pessoa, pode não ser claro, porque ela vai lembrar que a mãe dela ligou para ela e falou, olha, toma cuidado que quando você chegar em casa vai estar chovendo, essa é a previsão. E ele vai pegar esse guarda-chuva. Então, é um universo muito grande de situações e é um universo muito grande de contextos que nós participamos no nosso país, que é continental, que é enorme, como também no mundo. Então, isso tudo é muito interessante para vocês perceberem. Isso é que eu passo para vocês, tá? Teoricamente, esse slide nem deveria existir, mas existe porque esse é o cotidiano e isso são situações que nós vamos evidenciar no nosso dia a dia. E, principalmente, está na dúvida? Pergunte ao responsável na sua empresa. Você está na dúvida se você pode ficar com esse iPhone maravilhoso? Pergunte. É melhor você perguntar e não seguir em frente do que você, de repente, colocar esse iPhone no bolso achando que achado não é roubado. Tá bom, pessoal? Uma outra coisa, e um outro exemplo que eu gostaria de passar para vocês, que são coisas do nosso cotidiano, e vocês vão ver como isso é complicado. Eu tenho, por exemplo, uma filha de 5 anos e um filho de 1 ano de idade. Há 15 dias atrás eu fui numa festa de aniversário, eu sou carioca, mas moro em Minas Gerais, e eu imagino que isso aconteça em todos os lugares do Brasil. Quando canto parabéns no final do aniversário, o que acontece? As crianças, normalmente, têm aquela invasão, aquela coisa, todas elas correm para cima da mesa do bolo, e aí voa brigadeiro, voa tudo. E a gente fica, nossa, como é que as crianças fazem isso? E aí o que aconteceu, para vocês terem uma noção, nesse aniversário? Simplesmente as crianças ficaram paradas. Ninguém se mexeu. O aniversariante assoprou a velhinha e ninguém fez nada. Sabe o que aconteceu, pessoal? Simplesmente os pais começaram, vai lá, pega o docinho, senão não vai levar para sua avó e a gente vai almoçar lá amanhã. E, de repente, as crianças começaram, ao invés de pegar uma ou outra que elas já estavam começando a fazer na maior delicadeza e causa, os próprios pais instigaram as crianças a virar aquele alvoroço danado. Ou seja, por que eu estou fazendo essa analogia, pessoal? É um tema muito complicado e que depende da gente. Uma criança, qual o conceito de moral e de ética que uma criança pode ter com 5 anos de idade? Muitas das vezes ela nem conhece. Então, nós mesmos, como pais, como compliance officer, como os diretores da empresa, nós temos que dar esse exemplo, que às vezes nós mesmos pecamos por isso.
a gente já achava que a criança ia fazer isso, porque muitas das vezes socialmente é aceitável esse tipo de conduta, mas não, os próprios pais que deveriam dar o exemplo instigaram as crianças a fazer isso. Enfim, é um tema muito apaixonante e que gera um debate muito interessante. André, entrando aqui no seu questionamento, vamos lá. Pessoal, ética, quero, posso, devo, porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Isso é extremamente interessante para vocês verem, de fato, a definição da ética. É um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral, vocês veem que fica diferenciado, tá? De um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Esse é o conceito de ética. E de moral? Qual seria o conceito de moral? É o conjunto de regras adquiridas pelo indivíduo através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano. Ou seja, a moral é um modo mais pessoal de agir, enquanto a ética é um modo social de agir. Você vê só que coisa interessante. A ética é uma norma e regra social, é guiada pela cultura da sociedade. A moral é a norma e regra social que é guiada pela sua própria consciência. Ou seja, a ética é relacionada ao coletivo, se constrói a partir do consenso de várias morais, enquanto a moral ela é constituída dentro da parte individual, ou seja, é o que fundamenta a própria ética. Ou seja, pessoal, não são definições simples, são definições que a gente utiliza no dia a dia, mas que a gente sempre tem que bater nessa tecla, tá, Andréia? Essa é a grande diferença. A ética é algo muito mais relacionado a um coletivo, como a moral é muito mais relacionada ao individual. Um exemplo, por exemplo, um indivíduo que tenha como princípio ético não pegar o que não lhe pertence. Esse princípio ético não é só, efetivamente, do indivíduo. Esse princípio ético é aquilo que a gente conhece, e que é um princípio ético universal, né? Isso é uma coisa universal. Em qualquer lugar do mundo, não é aceitável, não é ético você pegar aquilo que não lhe pertence. Só que o seu comportamento moral é que dirá se ele roubará ou não. Ou seja, o seu comportamento será baseado ou não em um princípio ético. Tá, pessoal? Ética é permanente e universal. Moral é temporal e é cultural. Verdade, mas a moral e a ética podem andar juntas? Sim, com certeza. Porque posso basear o pessoal em prol do social. Com certeza você pode andar junto, e ela deve andar junto, Andréia. Essa é o nosso grande ápice. Isso seria fundamental, né? Você sempre ter conceitos éticos e você sempre ter conceitos morais e que você sempre faz isso caminhar de forma junta, né? As duas coisas andando de forma juntas. Só que existem situações, e por isso que esse tema, pessoal, é apaixonante, porque é um tema inesgotável. Vou dar um exemplo para vocês prático, que é extremamente interessante. Vocês, por exemplo, têm uma pessoa que é muito conhecida de vocês, é muito amiga de vocês, e ela está passando por um problema de saúde gravíssimo, está com um câncer terminal. Se você for colocar a questão de não mentir como um conceito ético de uma forma mais profunda, o que você diz? É ético você não mentir, e é antiético você mentir. Só que existem situações que a sua moral pessoal vai ter que pesar. Por exemplo, você sabe que essa sua amiga, ela tem, porque o médico, isso eu não estou falando da relação médico-paciente, tá? Estou falando de uma relação pessoal entre você e sua amiga. Você tem, por exemplo, uma amiga e você vai visitá-la e ela pergunta para você, nossa, eu estou me sentindo mal, eu acho que eu tenho pouquíssimo tempo de vida. Você sabe que ela tem, mas você vai virar para ela e vai dentro de um preceito ético que significa não mentir, você vai falar para ela a verdade. Realmente você tem 15 dias de vida e eu acho que você já pode ligar para as pessoas, se despedir, porque de fato o seu tempo está acabando. Pessoal, você seria imoral se você fizesse uma situação dessa, porque você deixaria a pessoa extremamente, mais ainda fragilizada do que ela já está. Então, essa sua regra moral, porque ela é pessoal, você não estaria
a grosso modo, tá, pessoal? A grosso modo, e a termos de explicação da palavra, você não estaria sendo antiético porque você estaria falando a verdade. Mas a verdade colocada em determinadas situações pode vir ser algo imoral e que você mesmo não vai fazer porque não é essa necessidade. Porque você vai magoar. Você vai falar, não, você está melhor, você está medicada, você vai melhorar, bola para frente, etc. e tal. Tá, pessoal? Não vou esgotar esse tema é extremamente apaixonante, mas vamos seguir porque a gente tem mais conceitos aqui. Eu gostaria só de deixar essa ideia de ética e moral para vocês e um pensamento de que, muitas vezes, aquilo que você acha que é o certo e o que é o errado pode não ser para uma outra pessoa, porque ela vive numa outra cultura, numa outra relação. É a mesma coisa, se você pegar um índio de 1500, imagina um índio em 1500, transporta esse índio a um supermercado em qualquer lugar no Brasil. Ele vai estar pelado e ele vai pegar uma fruta, vai comer, vai embora. E o dono do estabelecimento vai falar, mas vem cá, você não vai pagar? Ele não vai entender. Ele não tem esse conceito. Na verdade, isso seria até uma definição do que é ser amoral, que a gente sempre conversa, né? O que é ser amoral? É simplesmente quando uma questão moral é estranha, é desconhecida, não leva em consideração os preceitos morais, porque ela simplesmente não tem esses conceitos. Então, o que vai acontecer? Ela simplesmente vai andar pelada, porque ela não sabe que não pode andar, para ela nem conhece roupa, e por aí vai. Então, isso tudo é complexo, não é simples, mas basicamente o que eu quero colocar fortemente na cabeça de vocês. Isso tem que ter treinamento, isso tem que ter conscientização, não é só você escrever um código de ética e entregar para a sua equipe de trabalho, leia aí. Isso tudo tem que ter um planejamento, nem à toa que hoje em dia a gente fala em gestão de integridade, gestão de um programa de compliance. Tá, pessoal? Vamos seguir aqui. E aí, efetivamente, eu quero passar para vocês agora dados da percepção do profissional brasileiro para vocês verem como isso é complexo dentro da nossa realidade, tá? São dados estatísticos. Eu já falei um pouquinho desses dados no último webinar, mas eu acho que são fundamentais para a gente poder entender um pouquinho mais em que contexto nós vivemos e como é fundamental, principalmente essa questão de ética e moral e da participação da alta direção, que é fundamental. Se a alta direção não vestir a camisa, não muda esse panorama que a gente vai ver. Vamos lá. O primeiro slide ele diz o seguinte, 76% das empresas públicas e privadas têm código de ética. Isso é um ótimo sinal. Beatriz, muito bom dia. Estou vendo aqui sua pergunta, perdi boa parte. Não tem problema, Beatriz. Depois, a partir talvez já no final dessa semana ou na semana que vem, a gente vai disponibilizar via YouTube, tá? Nosso canal BRA Certificadora via YouTube. Vocês que não puderem também, por algum motivo, ficar até o final, depois a gente vai disponibilizar lá sem problema. Tá bom, Beatriz? Mas convido a você a continuar, porque a gente agora vai entrar numa parte muito interessante também. Bom, 76% das empresas, entre privadas e públicas, não tem código de ética. Isso já é um excelente sinal. Ou seja, a empresa está preocupada com isso. Porém, 66% das empresas, elas oferecem ferramentas anônimas para funcionários reportarem condutas antiéticas. Maravilha, isso é fundamental também. Ou seja, um percentual grande tem código de ética e um percentual grande também poderia ser maior, ferramentas anônimas para funcionários reportarem condutas antiéticas. Isso são dados de 2017, tá, pessoal? E outra coisa, mais importante, são dados retirados dos funcionários, dos colaboradores, não é de um setor de compliance da empresa. É entrevista com os colaboradores de diversas empresas, grandes ou pequenas, tá? De diversos portes. Só que vocês veem só que interessante, 90% dos profissionais não reportariam condutas antiéticas no ambiente de trabalho. 72% tem código de ética, mas mesmo assim 90% dos profissionais não reportariam condutas antiéticas. Olha que informação interessante. 92% dos profissionais não se manifestariam por medo de que a confidencialidade seja quebrada. Então vocês percebem, pessoal? Percebam, pessoal, como nós temos percentuais ainda altíssimos de profissionais que ainda não se sentem à vontade por diversos motivos, e vou falar sobre eles, sobre algum deles
mais para frente, de reportarem essas condutas, porque eles acham que se eles reportarem, ao invés de ter um problema, ou de ter, por exemplo, alguma ação relacionada a quem ele reportou, ele é que vai ser transferido para aquela filial mais remota da empresa. Isso é preocupante, mas isso nós, como pessoas que lidam com compliance e integridade, nós temos que ficar extremamente atentos para informações como essas. Tá, pessoal? Vamos seguindo aqui. Outros dados para a gente discutir. 97% dos profissionais não se reportariam por medo de retaliação de gestores ou colegas. E os conceitos de ética e moral? Onde estão esses conceitos de ética e moral? Será que de fato estão enraigados? Será que de fato as pessoas têm? E por que ainda se tem tanto medo de retaliação de gestores ou colegas? Por isso só já dá uns 2 webinários disso. Será que a pessoa tem confiança na autodireção? Será que o profissional tem confiança de que, de fato, ele pode falar e pode se manifestar com a maior tranquilidade? 94% dos profissionais não se manifestariam por crer que nenhuma medida corretiva seria tomada. O que adianta você ter um programa de gestão de integridade se as ações não são feitas, se é só um papel? Eu sou uma certificadora. Eu vejo, por exemplo, eu estou no mercado de certificação de sistema de gestão de integridade, mas eu vejo concorrentes que vendem serviços de certificação de integridade, e vocês devem já ter, de repente, participado ou recebido isso, de auditorias de 2, 3 dias. Como é que eu vou auditar uma empresa para saber que integridade, ética e moral não é subjetivo? Como que eu vou... Ah, mas Arthur, tudo bem, é subjetivo, mas a pessoa tem que ter os documentos. Eu sei que tem que ter os documentos, mas o que adianta ter os documentos se eu vou lá perguntar ao colaborador, eu vou falar, vem cá, e a alta direção, qual o envolvimento? Alta direção, envolvimento em quê? Eu falei, não, mas ela não participa das ações de compliance, de integridade na empresa? Não participa, ela manda um e-mail no final do ano de Feliz Natal e fala para a gente ser íntegro. Poxa, mas isso é participação da alta direção? Então, isso tudo são informações relevantes, pessoal, principalmente para nós como operadores, tá? Como compliance officers, como CEOs das empresas, para vocês perceberem como isso tem que ser trabalhado, né? Como você tem, junto até mesmo com o setor de RH da empresa, ou junto com o setor de compliance, com o compliance officer, ou aquela pessoa que a sua empresa dedicou para fazer esse tipo de atuação, como isso é fundamental. Isso tem que ser desenvolvido. 85% das empresas praticam ações de discriminação racial, sexual, com frequência, às vezes, segundo os funcionários. Isso, pessoal, vamos lá, não significa que tenha ocorrido. É a ideia que o funcionário tem, tá? O funcionário, ele tem essa percepção. Então, se ele tem essa percepção, a gente tem que trabalhar em cima disso, tá? Não significa, isso aqui não é dados estatísticos de casos tratados pela empresa. Não, é entrevista com os funcionários. Eles têm essa percepção. Então, se eles têm essa percepção, alguma coisa tem que ser feita, tá? Isso é extremamente relevante. 69% das empresas manipulam dados e informações financeiras para mascarar resultados, segundo os funcionários. 48% das empresas dão contribuições impróprias para agentes governamentais com frequência, às vezes, segundo os funcionários. 20% dos profissionais já viram colegas praticarem bullying ou assédio moral, ou sexual, frequentemente, ou às vezes. Então, isso tudo são dados que são extremamente importantes e que nós temos que trabalhar junto o dia a dia das empresas, porque vocês estão vendo o cenário que vocês, operadores, analistas, né, como eu já citei, vão lidar no dia a dia. Tá? E isso é fundamental. Então, o conceito de ética e de moral, quando ele não é bem trabalhado dentro da organização, por diversos motivos, ninguém nasce sabendo, como eu conversei com vocês no início do exemplo da festa de criança, a criança não nasce sabendo disso. A criança não nasce
sabendo que ela vai ser um político corrupto, por exemplo. Isso é forjado, isso é ao longo da vivência dela e das escolhas, como eu citei também, que ela faz, sempre valorando as situações. Então, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado na empresa para que a gente tente fazer, mesmo que não seja uma verdade, por exemplo, que 59% das empresas mentem para cliente, porque isso é a percepção do profissional, tá? Isso não é um dado, como eu comentei com vocês, não significa que as empresas fazem isso, mas os seus funcionários têm essa percepção. Então, a partir do momento que o funcionário tem essa percepção, a gente tem que trabalhar para diminuir essa percepção, essa percepção. De que forma? Com exemplos, principalmente da alta direção, com treinamentos, tratando as denúncias, colocando transparência nessas informações. Lógico, tem questões que são sigilosas, né? Não vamos confundir. Mas você tem que ter um compliance à vista, você tem que demonstrar isso. Não tem outra forma. Na sociedade em que nós vivemos, a gente até brinca aqui que não basta ser, você tem que aparentar ser. Isso, na essência, isso é um absurdo. Só que no momento em que nós vivemos de tantas transformações no trabalho, de tantas questões relacionadas à própria ética e moral que nós vivemos, isso sim é importante para até mesmo diminuir esses índices, até mesmo a gente ter uma reviravolta nesse sentido. Isso é absolutamente fundamental. E esses índices aqui são importantes para vocês trabalharem junto à equipe de vocês, tá? Para vocês verem como é importante, como é fundamental vocês trabalharem com treinamento. Treinamento nunca é demais. É sempre importante. 41% das empresas já propuseram pelo menos uma vez reuniões em locais impróprios, como bares e casas noturnas. Isso é realidade, pessoal. Isso não é chover no molhado. A gente não pode tampar o sol com a peneira. Isso acontece. A tendência é diminuir com programas específicos, mas efetivamente ainda ocorre, tá? Isso é muito importante. 59% dos profissionais já viram, ao menos uma vez, roubos ou furtos no ambiente do trabalho. Isso é muito relevante, a gente tem que trabalhar. Pergunta da Beatriz. Aqui na empresa, temos atitudes do gestor contra requisitos de trabalho escravo, para evitar tipos de assédio dissimulado, de pedir favores de trabalhadores aos funcionários negros ou haitianos. Perfeito. Beatriz, isso é fundamental. E o que eu acho mais impressionante, e vocês devem vivenciar isso, pessoal, e é a nossa realidade no nosso país. Nós não somos ainda não somos uma Suécia, muitas vezes, ou uma Noruega, graças a Deus, porque também é aquela coisa, tem coisas que são boas, mas são ruins, e tem coisas ruins que são boas. Mas, para vocês terem uma noção até de uma atividade que eu faço aqui comumente na BRA, que é essa parte de treinamento, você pega, por exemplo, o código de ética da empresa, e muitas das vezes eu sou obrigado a passar para as empresas que o código de ética ele está escrevendo algo que não é uma vontade, é uma invenção do dono da empresa. Não, gente, não é uma invenção do dono da empresa. É lei, é constituição, é igual esse caso aqui, trabalho escravo. Como você vai questionar esse tipo de situação? A gente não pode voltar para 500 anos atrás, né? Isso são situações que são muito, muito tristes, porque eu chego na empresa e falo, olha, gente, a gente não pode ter discriminação, a gente não pode ter trabalho infantil, a gente não pode ter trabalho escravo. Não é porque está no código de ética da empresa e que o dono da empresa, assim, acha que é interessante. Não, porque isso é lei, está na Constituição, artigo tal, está na CLT, artigo tal. Então, o que você está fazendo nada mais é do que cumprir a lei. Mas, mesmo assim, fruto também de todo o nosso histórico social, enfim, não vou entrar nesse mérito, que esse não é o nosso fórum, mas é importante vocês, como pensadores, colocarem isso em pauta na empresa de vocês, a nível de treinamento de ética e moral, da gente em 2019 ainda ter que estar, de repente, batendo na tecla de determinados assuntos que a gente não deveria. A gente deveria falar o quê? Como que o nosso
programa de integridade é mais eficaz, como que o nosso programa pode melhorar, etc. e tal. Então, isso é muito complicado ainda, mas a gente vivencia isso. Alguns dados aqui, só para corroborar o que eu falei para vocês, por exemplo, a política e o programa de ética e compliance estão implementados de forma eficiente na empresa com o objetivo de identificar condutas inadequadas. Vocês veem aqui que existe uma melhora ao longo do ano, mas ainda existe um campo grande para seguir, ou seja, é um processo em que a gente tem que ter sempre uma maturidade, tem sempre que crescer. Isso é fundamental, tá, pessoal? Da mesma forma, política e programas de ética e compliance implementados de forma eficiente, 71%, ou seja, tem ainda um caminhar. 81% do Código de Ética e Conduta faz referência a aspectos regulatórios, 10% não possui um código de ética, ou seja, tem que trabalhar, ainda há um campo muito grande para trabalhar em cima dessas empresas, tá? Os executivos sêniores revisam e aprovam anualmente o programa de ética e compliance, 45% sim, 55% não. Então, isso é um dado também. É lógico que, pegando o gancho aqui da Andrea, do papel do compliance officer, né, dentro dessa análise de dados, qual a forma ideal para que o trabalho deles seja em prol do sistema? André, eu vou falar nisso agora, tá? Nesse próximo slide aqui, a gente vai entrar efetivamente na participação da alta direção. Pessoal, já são 10h45, vocês desculpem eu ter me alongado um pouquinho mais, mas eu acho que o papo está rendendo, a gente vai estender mais uns 10 a 15 minutinhos, e me perdoem porque eu acabo falando muito, mas é um tema muito apaixonante, e caso vocês não tenham a disponibilidade, depois vocês podem acessar a íntegra no YouTube, tá? Vocês me perdoem, mas a gente acaba se empolgando aqui e vai falando. Mas eu acho que é válido, porque sempre falar de compliance e integridade é muito interessante. Dentro desse todo o contexto que eu falei para vocês, e a participação da alta direção, pessoal, dentro desse contexto, o que a alta direção pode atrapalhar ou pode ajudar? Já entrando no gancho de que a própria Andrea perguntou, o papel do compliance officer. Pessoal, é um papel fundamental. O compliance officer, ele é, vamos dizer assim, a ponta de lança, né, dentro do sistema. O compliance officer, ele tem que ter um papel fundamental nisso. Só que não adianta o compliance officer estar lá, bonitão, de terno e gravata, que muitas vezes é considerado o xerifão dentro das empresas, né? Tem muita empresa, quando a gente chega para auditar, que, conversa lá com o xerife. Quer dizer, as pessoas ainda têm essa visão ainda obtusa, né, de que a pessoa está lá só para fiscalizar. O compliance officer não está para fiscalizar, ele está para fiscalizar, é óbvio, mas ele também está para ensinar, ele também está para ajudar, ele também está para colaborar, principalmente para deixar a empresa nos trilhos. Só que, para deixar a empresa nos trilhos, não é só função do próprio compliance officer, é sim da alta direção. Se a alta direção não der recurso, não der suporte, se o compliance officer virar e falar o seguinte, o Dr. CEO, nós temos aqui um treinamento importantíssimo que eu acho que você deveria participar, porque a gente teve um caso de assédio e você tem lá que corroborar isso que eu estou falando. Cara, vai lá, você é o cara, você participa de todos os congressos aí, você vai falar, eu acho que não tem necessidade não. Tem que ter necessidade para o teu funcionário perceber que a tua alta direção está envolvida. Então, é fundamental. E esse papel da alta direção também é. E qual é o papel dessa alta direção? É o comprometimento. Pouco ou nenhum valor para um programa que não seja respaldado pela direção. Valor zero, vai ser papel, como a gente fala aqui, papel na parede. Eu não emito papel para que vocês coloquem na parede e simplesmente um ano depois vocês me contratem novamente para fazer uma outra certificação de monitoramento e eu veja que a coisa ficou lá só para vocês participarem de uma licitação na Petrobras, por exemplo. Não vale. Eu não me especializei para isso. É muito triste você ver isso, só que tem empresa que faz. Infelizmente, a empresa que faz isso, um belo dia, vai ter uma surpresa não muito agradável, porque você tem que implementar, é um trabalho de formiguinha, apesar da formiguinha, como eu usei o exemplo anteriormente, não ter a escolha, mas a gente tem que ser um pouco formiga nesse sentido. É trabalho incansável, incessante e principal, que eu já falei, está na dúvida, pergunta. A falta de compromisso da alta direção resulta no descompromisso
dos demais funcionários fazendo o papel de integridade existir apenas no papel. Perfeito. É isso mesmo. Não pode ser feito só no papel. Tem que ter esse envolvimento importantíssimo. Recursos, intolerância a desvios, é a mesma coisa. Se você tem a tolerância a desvio, você vai sofrer sempre com aquele percentual que a gente viu lá atrás. Ninguém vai acreditar nisso. Ah, mas o desvio foi pequenininho. Pô, mas o que é um desvio pequeno? O que é um desvio grande? Então, isso tudo a empresa tem que determinar, e é por isso que ela tem regras, procedimentos, ela tem treinamentos, ela tem isso tudo. E existem todos os meios possíveis e imaginários para se implementar. O que muitas das vezes falta é organização e é vontade, tá? E muitas das vezes vontade da própria alta direção, como a gente está vendo aqui, tá? E hoje em dia, até por tudo que aconteceu, e vocês sabem muito bem o que aconteceu, de lava-jato, de escândalos, de processos, dói no bolso você não ter um programa. Pode vir a doer no bolso. E por mais, como eu já falei de ética e moral, e por mais que você tenha os conceitos éticos e morais, é mentira eu falar que a empresa é 100% blindada, porque nós estamos falando de seres humanos que têm o livre-arbítrio e a escolha. Então, a minha escolha agora pode ser o seguinte: eu quero pegar aquele iPhone que eu coloquei lá no primeiro slide, um dos primeiros slides, porque eu encontrei, porque o meu telefone pessoal acabou de estragar. Então, aquele iPhone vai cair perfeito no meu bolso. Naquele momento, eu tive um desvio, porque eu fiz uma escolha, eu fiz uma opção entre valores. Um belo de um telefone, e o outro lado eu não disponibilizar nenhum dinheiro, porque eu acabei de perder meu telefone e o meu telefone pifou. Então, a vida é assim. E no compliance, você vai lidar diariamente com escolhas e com seres humanos e com pessoas. Então, é impossível a gente blindar, mas você pode, com um programa efetivo, minimizar essa situação. Tá, pessoal? Falando isso tudo, mas e aí? Só para dar um exemplo, e aí a minha contribuição que eu queria deixar para vocês como auditor, né? Arthur, muito bonito, muito legal, a alta direção ela tem que se envolver, mas como é que eu coloco isso em prática? Você coloca isso em prática com essas questões que eu estou passando aqui para vocês. Declaração de que a alta direção participa ativamente, comprovação de participação da alta direção em capacitação e treinamento. Esse primeiro aqui, por exemplo, você tem a questão da documentos que comprovam o envolvimento da alta direção, material relacionado à manifestação pública. Isso eu estou passando para vocês, pessoal, porque eu sou auditor e vocês sabem, e vocês possivelmente já foram auditados alguma vez na vida. Nós trabalhamos com evidências, né? Evidências, caso concreto. Está lá, eu estou vendo. É a mesma coisa, mas a empresa que passou pela Lava Jato, ela pode ser certificada? Pergunta comum que fazem para mim. Lógico que ela pode ser certificada, porque eu estou fazendo a radiografia do dia que eu estou lá. Se eu estiver no dia, conversar com as pessoas e ver todas essas evidências, por que não eu vou certificar? É lógico que a gente já sabe que a empresa tem um histórico, mas não tem problema nenhum, desde que ela passe pelo nosso programa e desde que ela efetivamente cumpra os requisitos de uma certificação. Tá, pessoal? Isso é uma coisa também interessante de desmistificar, porque sempre questionam-se para a gente, mas e se a empresa já teve esses critérios? Um dos itens principais é justamente o quê? Vamos girar, vamos fazer o 360, vamos implementar, já que você não tinha e por isso aconteceram problemas, vamos implementar, e vamos implementar de uma forma muito robusta. E eu já auditei empresas que passaram por situações como essa, e vocês percebem efetivamente a vontade de mudar que esses profissionais têm. Porque, infelizmente, pessoal, eu não sei se vocês tiveram, eu tive, só um adendo aqui, pessoal, mas eu acho que é interessante, se vocês me permitirem, teve uma vez que eu participei de uma palestra na OAB, e estava no auge da Lava Jato, né, no auge daquele escândalo da Petrobras, etc. e tal. E no meio da plateia, um engenheiro dos seus mais de 60 anos, ele se levantou e ele falou, chorando para a plateia, o seguinte:
isso tudo que está acontecendo com a Petrobras, ele era técnico, né? Ele era uma pessoa técnica de mais de 30 anos de casa. Pessoal, o que está acontecendo comigo é uma coisa muito triste. Eu tinha orgulho de falar que eu era da Petrobras, eu tinha orgulho de falar que eu trabalhava nessa empresa, só que está acontecendo isso tudo com a empresa. Hoje eu tenho vergonha, as pessoas me perguntam, poxa, mas você é da Petrobras? Poxa, mas você é da Odebrecht? Então você é como se, pelo fato das pessoas trabalharem nessas empresas que têm muitos pontos positivos, óbvio que tiveram pontos negativos, mas também tiveram muitos pontos positivos, foi comovente você ver um senhor, um engenheiro extremamente gabaritado, tendo isso. Você vê na fisionomia dele, aquela fisionomia de uma pessoa deprimida, por passar por isso. Então, além de tudo, você tem, além de questões éticas e morais, você tem a questão pessoal, de identidade, de imagem, tanto das empresas. Vocês sabem como as empresas ficaram arranhadas, né? Algumas até mesmo terminaram em função de todas as sanções, né? Vocês percebam como isso é fundamental e mexe com as pessoas. Então, a nossa função, eu como auditora, lógico que eu sou muito mais objetivo porque eu audito, eu não implemento, eu não faço consultoria de integridade. Eu audito as empresas e faço serviços relacionados a isso, como gap analysis, enfim, aquilo que eu conversei com vocês no início. Mas é tocante você ver como as pessoas sofrem. Então, não são só empresas, as pessoas também. E as empresas são feitas de pessoas, né? Ainda são feitas, não sei no futuro como é que vai ser. Mas ainda, pelo menos em 2019, é assim que a banda toca. Tá? Então, pessoal, já chegando no final aqui da nossa apresentação, eu queria só deixar um slide aqui para falar, como eu já falei muito de comunicação e treinamento, eu queria passar esse slide aqui para vocês, até mesmo como um fechamento, e ver para vocês o seguinte, o poder de um boato, né? Como isso é interessante, vocês devem já ter vivenciado isso várias vezes na vida de vocês. A informação começa com um funcionário sendo chamado na sala do chefe, e o chefe perguntando, ô Zé, quero o número desse pedido. Só que aí um outro funcionário está passando pelo corredor, aí escuta que o Zé vai ser despedido. Resultado, no moral da história, em 5 minutos, todos nós seremos demitidos amanhã e agora. Ou seja, por que comunicação é fundamental, principalmente em compliance? É dois pilares básicos. Sem você ter essa comunicação clara e efetiva, não funciona. Nós temos um país, como eu já falei, continental. Adianta você ter um código de ética escrito por um advogado? Eu sou advogado, tem nada contra advogados, mas adianta escrever com aquele formalismo que muitas das vezes a escrita jurídica necessita. Se você vai distribuir esse código de ética para 2.000 funcionários que podem ser do mais alto nível social, econômico, financeiro e de escolaridade ao mais baixo, não, você tem que ser objetivo. Então, isso é fundamental. A empresa deve providenciar estratégias alternativas e eficazes de divulgação, com disponibilização de cópias impressas ou fixação em locais visíveis a todos. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Não é também uma norma, mas é só para dizer para vocês como comunicação interna e externa é fundamental. E por que eu quis colocar esse slide para vocês? Porque muitas das vezes uma comunicação interna e externa ineficaz é uma das justificativas para a gente ter aqueles índices alarmantes lá na frente, que a gente viu lá atrás, perdão, de pessoas que não estão críveis no sentido de que a empresa pode punir, ela não se sente à vontade de denunciar, ela acha que o canal de denúncia não vale nada, ela acha que o canal de denúncia vai direto para o chefe dela, ela acha que se ela fizer, isso já aconteceu em auditorias, tá? Que se ela fizer a denúncia, quem vai efetivamente tratar essa denúncia vai ser o chefe dela, porque o chefe dela é que trabalha com ela. Meu Deus, imagina, você vai tratar de assédio, quem vai efetivamente analisar vai ser o seu chefe que por um acaso te assediou. Então isso é uma coisa muito, muito, muito ampla, mas que é fundamental. Então coloquem na agenda de vocês. Se vocês ainda não fizeram isso, façam. Comunicação interna e externa é fundamental.
como também treinamento. São dois pilares fundamentais e importantíssimos, tá? Bom, pessoal, vou deixar aqui uma provocação para vocês. A gente já está chegando, de fato, ao final do nosso webinar. Já queria, de antemão, agradecer a participação de todos vocês, tá? É sempre um espaço novo que a BRA está dedicando, e eu estou me dedicando pessoalmente para trazer essas informações para vocês. E o próximo passo, já fazendo um convite para vocês do nosso próximo webinar, é justamente o seguinte: código de ética eficaz a seu público. Esse vai ser, a gente vai tratar sobre código de ética e procedimentos no próximo webinar, né? Por que eu coloquei essas imagens? Aqui tem um papiro, tem um livro aqui que deve pesar uns 30 quilos e é gigante, deve ter umas 20 mil páginas, um documento ali aberto no computador, um papel de pão e o pombo correio. Por que eu estou falando isso? E tem aqui também um outro que seria um mini código de ética. Por que eu estou colocando essa provocação para vocês? Que muitas das vezes a gente esbarra muito na forma e esquece do conteúdo da empresa. E isso eu vejo, do conteúdo da empresa não, do conteúdo do nosso código de ética, tá? Que é a nossa Bíblia, vamos dizer assim, para quem trabalha no compliance e integridade. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque efetivamente, gente, o conteúdo sempre vai ser fundamental. É lógico que se você fizer, como nesse caso aqui, um código de ética gigantesco, é muito difícil até para você ler. A gente sempre fala que o ideal seria um código de ética que a gente leia durante uma ponte aérea, em 40 minutos. Pode ser um indicativo para vocês, mas ele tem que ser objetivo, ele tem que falar a língua que todos na organização entendam, tem que ser claro e tem que ser sempre treinado, ele tem que ser sempre revisado, ele tem que ser sempre repassado para os funcionários. Como eu falei para vocês no início, a formiga faz a mesma coisa há 500 anos, mas nós não. Nós mudamos, nós temos escolhas, ética e moral são questões muito interessantes, mas até mesmo os princípios morais eles podem serem modificados ao longo do tempo e ao longo da realidade e podem ser diferentes dentro da realidade de cada localidade em que a gente vive, né, do indivíduo propriamente dito também, isso é fundamental. E eu deixo essa provocação para vocês. O que seria ideal, né, como código de ética? Isso, efetivamente, a gente vai conversar no nosso próximo webinar, que vai ser agora em outubro. Tá, pessoal? Então, já indo aqui para o final, eu gosto muito das mensagens do Mário César Cortella, que ele deixa uma mensagem muito interessante, né? E essa mensagem dele é o seguinte: ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da vida. Quero, devo ou posso. Tem coisas que eu quero, mas não devo, tem coisas que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Então, esse ensinamento, para a gente fechar como mensagem final, é muito interessante, e a gente deixa também aqui a mensagem de que pensar em um ambiente de negócios íntegro possibilita evoluir para um mercado em que características éticas das empresas tornam-se um diferencial no mundo corporativo. De fato, hoje em dia, seja por uma necessidade de uma licitação, né, de uma implementação de um programa de compliance de integridade, seja porque a empresa pode ser punida, que nós temos a lei aí da empresa limpa, o decreto, FCPA, o TBA, ainda mais para empresas que são multinacionais e estão regidas a essa legislação, mas, de fato, essas características éticas das empresas tornam um diferencial no mundo corporativo, e eu acho que a gente pode, cada um na sua forma e no seu papel, dar a nossa contribuição, principalmente nesse tema ética e moral, que é fundamental. Tá bom, pessoal? Já são 11 horas da manhã, a gente falou aí por 1 hora, queria agradecer enormemente a participação de todos vocês, é sempre uma satisfação estar podendo conversar. Queria agradecer ao Tiago Martins, que é o nosso diretor executivo e um dos idealizadores juntamente comigo, e é uma pessoa que sempre tem uma característica de inovação muito forte e traz isso para dentro da empresa. Ele é uma pessoa que juntamente comigo idealizou essa questão dos webinars, e ao Carlos, que é o nosso grande moderador. Mais uma vez, Carlos, muito obrigado aí pela sua ajuda.
isso é muito importante. Lembrando a vocês que, se vocês quiserem e precisarem de um atestado de participação, o Carlos vai deixar o e-mail dele no chat aí para vocês, é um chat aberto que todos podem verificar, e aí vocês podem mandar para ele que a gente emite o atestado de participação, tá? Pessoal, finalizando, queria deixar para vocês também a agenda dos nossos webinars, né? O nosso próximo é no dia 9 de outubro, às mesmas 10 horas da manhã, Código de Ética Política e Procedimento de Integridade. Esse já vai ser o nosso terceiro webinar. Sempre nós tivemos no primeiro uma grande quantidade de inscrições e esse segundo webinar não foi diferente, tá? E queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês. Obrigado por disponibilizar essa horinha da vida de vocês. A gente sabe como é corrida, como é difícil e como é complicado essa vida corrida, né, que a gente tem. Então, queria agradecer a vocês toda essa dedicação desse tempinho, lembrando que esse webinar estará disponível na nossa página no webinar, tá? No webinar não, desculpa, no YouTube, bracertificadora.com.br, vai estar lá disponível possivelmente já na próxima semana. E também, por último, gostaria de deixar um convite para vocês também conhecerem o nosso novo produto, que é a certificação em governança, que eu falei para vocês no início, para quem não pegou, www.certificaçãoemgovernança.com.br, todas as informações estão lá, vocês podem, fiquem à vontade, qualquer tipo de questionamento. Meu e-mail é artur.dorigo@bracertificadora.com.br. Qualquer dúvida, qualquer solicitação, ficamos aí na Avenida Rio Branco, número 123, sala 1001, 1803. Estamos abertos aí para tomar um café com vocês, é sempre uma satisfação. E, pessoal, para finalizar, então, muito obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida, desculpem aí qualquer coisa, mas é isso aí. É a BRA e eu, especificamente, Artur, disponibilizando um novo canal de comunicação com os nossos amigos, nossos clientes, para falar de compliance, que nunca é demais. É sempre apaixonante e é sempre muito bom ter a participação de vocês. Obrigado a vocês que fizeram todas as perguntas. Estamos à disposição e uma excelente tarde de quarta-feira para todos vocês, tá? Pessoal, um grande abraço e nos falamos novamente em outubro em mais um tema sobre compliance e integridade aqui no webinar da BRA Certificadora. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.